Olá, meus queridos neófitos, tudo bem com vocês? Hoje, nesse vídeo, vamos explorar aqui um pouco mais sobre como podemos ler sobre relacionamentos, tá? Existe um método muito legal que eu gosto de utilizar para poder entender se a coisa vai dar certo ou não, que é o Templo de Afrodite. Eu vou ensinar esse método para vocês, como que a gente lê, como que interpreta as cartas, e vou dar um exemplo também, tá? Sobre a aplicação desse método numa leitura que você pode fazer com seus consulentes, tá? Eu quero também pedir para você seguir a gente no Instagram, tá? Que é o @ aqui embaixo, tá? Jornada do Neófito, tá? Segue a gente lá que eu tô também compartilhando conteúdo muito legal lá, também sobre tarô, magia, etc, tá? E também te inscreve no canal, beleza? Vamos começar aqui. No que consiste o método, né? No que consiste, então, o Templo de Afrodite? É um método de 7 cartas, tá? A gente vai ter aqui 2 fileiras. Você vê que tem fileira 1, fileira 2 e uma carta no meio, né? A fileira 1 ela vai falar sobre você, ou no caso, o seu consulente, né? Você está lendo para alguma pessoa específica, a fileira 1 vai ser esse consulente, a fileira 2 vai ser a pessoa em questão que ela está se relacionando. Né? Então, se ela lê, por exemplo, vai dar certo eu e fulano, então o eu aqui, o seu consulente é a fileira 1, o fulano específico então é a fileira 2, a do meio é a síntese que vai dizer, beleza, de acordo com essa combinação aqui, vai dar certo ou não vai, tá? Mas como que a gente tem que ler as cartas? Porque são 3 cartas de cima para baixo, né? E qual que é a lógica disso? Bem, é simples, tá? A carta número 1 é o aspecto mental. Então, como que a pessoa pensa sobre o relacionamento, o que ela acha, como é que está a mente dela envolta na questão de ter uma relação amorosa, né? A carta número 2 representa o aspecto sentimental e emocional envolto entre as duas pessoas. Então, se você quer saber se existe emocional ali ou não, a carta 2 vai dizer para você. E o 3 ali, que está no finalzinho, é o aspecto sexual mesmo, é a química, se essas duas pessoas elas realmente se dão bem de fato na cama, por assim dizer, mas em outros aspectos também, que é a química do relacionamento, por assim dizer. Tá? Vamos lá. Exemplo prático, beleza? Imagina o seguinte, vem uma consulente perguntar se o namoro dela vai dar certo. E a gente faz aqui um templo de Afrodite. Essa leitura é bacana porque ela vai dizer pra gente tudo que pode acontecer. E vocês vão ver aqui. Exemplo, a carta 1 aqui é o mental, a gente tem a força. O que a força implica aqui? Ela implica força de vontade. Né? Então ali isso implica, inclusive se o seu consulente for uma mulher, a imagem da mulher que mostra aqui na carta da força, ela implica na verdade na própria pessoa em questão, né? Então tem algumas interpretações aqui também. Se eu estivesse fazendo essa leitura, eu interpretaria que a mulher na carta da força é a minha consulente que perguntou e ela está domando um leão. Esse leão pode ser inclusive o próprio homem da relação aqui, né? Então pode ser que mentalmente ela acredita que está domando essa pessoa. Ela acredita ter essa pessoa nas mãos, por exemplo. Só que também tem um pouco a ver com o aspecto mental do sentido de ela tem força de vontade para extrair algo bom do relacionamento, extrair algo bom dessa pessoa. Tá? O sentimental tem aqui o 3 de copas. Tá? Nesse quesito aqui, eu não interpretaria como sendo um trisal, nada do tipo não. Tá? Eu interpretaria como sendo, por exemplo, comemoração. Ela está feliz, ela acredita que ela achou o par dela, então não, vamos comemorar, né? E aqui o 10 de copas, tá tudo maravilhoso, né? Em relação ao aspecto sexual e à química. Então repara aqui, tem até uma questão talvez de família aqui, né? Ela pensa talvez que a química deles é tão forte que ela na cabeça dela pode gerar até uma família entre eles, algo assim, né? Então talvez ela esteja aqui pensando em realmente, pô, eu quero esse relacionamento, né? Do lado dela a gente vê que realmente queremos aqui, né, que tudo dê certo. Ela pensa que quer dar certo, ela sente que quer dar certo e quimicamente, sexualmente dá muito certo mesmo. Do lado dela, a percepção dela. Já aqui, do lado da outra pessoa, a gente vê que tem um outro panorama, né? Por exemplo, a fileira 2 aqui, ela vai implicar esse 7 de espadas aqui no quesito mental de uma certa sabotagem. Né? Pode ser uma autossabotagem também, né? Ou seja, pode ser que o homem em questão aqui ele esteja mentindo para si mesmo, talvez se iludindo um pouco, e de alguma maneira algo está acontecendo aqui que está tirando ele do foco.
né, se a gente for interpretar dessa forma. Só que na minha interpretação, por ser relacionamento, eu até diria aqui que na verdade esse 7 de espadas é uma sabotagem em relação à menina, né? Então ele, quando a gente pensa o que essa pessoa pensa a respeito do relacionamento, tem sabotagem aqui. Então ele está tentando passar uma desperto, por assim dizer, tá? No quesito sentimental, a gente tem aqui o 4 de copas, ou seja, implica, na verdade, numa certa insatisfação, né? O 4 de copas ele tem algumas interpretações. A primeira significa que algo está sendo entregue para ele que ele não está enxergando, né? Ou porque ele não se importa, então a insatisfação, insuficiência, ou porque ele está focado em outra coisa, né? Aí nesse caso até pode ser, você vê que ele está olhando outras 3 copas, então na frente dele. Ele estaria de olho nas 3 copas e não naquilo que está sendo apresentado para ele, né? Então tem esse sentido também, de que é algo insuficiente, que ele não se importa tanto quanto parece, tá? E aqui, no aspecto sexual, temos o 2 de copas. Então, apesar dos pesares, na química, na pegação, eles dão certo. Perfeito. Então, aqui no caso do aspecto sexual, temos o 2 de copas, ou seja, a química que existe. Então, para essa pessoa especificamente, quando a gente fala da questão da pegação, da química, do sexo, para ele é maravilhoso, né? O que é um pouco suspeito, se a gente for ver que as outras cartas, sentimentalmente não é suficiente e mentalmente tem sabotagem. Então pode ser muito mais que esse cara esteja usando ela, né? Esteja fazendo algo do tipo, tentando talvez iludir a menina, né? Então essa leitura é bacana porque ela vai mostrar aspectos que de repente, se você fizer um outro tipo de leitura mais simples, poderia não mostrar isso aqui. E ilude a gente, né? Porque imagina que fosse um outro tipo de leitura que sai 3 cartas e aí sai misturado, tipo força, 4 de copas e, por exemplo, 10 de copas, por exemplo. Teoricamente parece ser muito bom, mas o tempo de Afrodite permite que a gente conheça as duas pessoas e que fica claro quem se importa na relação e quem não se importa. Por último, a síntese tem o 10 de paus. E aqui fica nítido, fica totalmente nítido, né, que caso ela deseje seguir nesse relacionamento, vai ser um fardo, vai ser um peso muito grande, ela não vai conseguir carregar essa cruz e ela vai ficar bastante, talvez, magoada, por assim dizer, né? Porque talvez ela não consiga levar os 10 paus para onde deveria estar. Você vê que na ilustração o homem carrega 10 pedaços de pau, né? Ele está indo para uma vilazinha, só que não necessariamente ele chega na vila, ele pode parar no meio, né? Então implica que pode não dar certo, pode ser uma coisa muito complicada de se levar para frente, tá? E por quê, né? Ou seja, por que de repente vai ser difícil? A gente olha para a pessoa da fileira 2, as cartas que saíram para ela são cartas não muito positivas, exceto no cânone sexual. Então, como um tarólogo, o que eu interpretaria aqui é que esse cara, no aspecto sexual, se importa mais. Ele quer muito mais uma questão carnal, né? Mais aproveitar, do que realmente levar uma coisa séria. E o conselho que eu diria para essa menina é para ela não se iludir, né? Deixar de ser a força, né? Deixar de ser a mulher que tenta domar o leão e deixar o leão ir embora, entendeu? Tanto faz, não precisa você prender, né? Deixa ir embora, segue sua vida e arruma outra pessoa melhor. Seria a coisa mais inteligente de se fazer aqui. E aí, você gostou dessa dica? Então se inscreve no canal, tá? Aperta o sininho para você receber as notificações. Não esquece de seguir a gente no Instagram, tá? @Jornada do Neófito, tá? E também aqui embaixo, tá? Eu deixei links úteis, tá? Para você se inscrever na newsletter, que toda semana eu posto conteúdo legal por lá também. Tem também cursos que eu indico, outras coisas bacanas para você aproveitar, tá? No mais, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!